não, a arbosana assim maiorzinha. Aqui às vezes tem umas, aqui tem umas que ficam maiorzinhas e você repara que a arbosana está muito mais verde no conjunto do que a arbequina. Você olha assim, você vê, ó, tem madura que parece até uva, né? O primeiro olival foi plantado em 2011, final de 2011, dezembro de 2011 para ser mais preciso. E nós plantamos nesse talhão aqui 2.000 árvores, que foi o teste, na verdade, foi os primeiros erros, né, que nós cometemos foram cometidos nesse primeiro lugar, que tem 6 anos. Aí no ano seguinte, em dezembro de 2002, nós plantamos mais 4.000 árvores, em 2 outras áreas, que são relativamente próximas aqui. O primeiro e principal desafio é a falta absoluta de estatística sobre exatamente produção num local como esse, porque o que existe de estudo, de estatística sobre produção, manejo, tudo isso é para a área mediterrânea, para nível do mar. Então a gente tenta adaptar o que se sabe sobre essa cultura para a altitude. Mas a altitude é um desafio, mas outro desafio também é a quantidade de chuva que a gente tem aqui, né? Porque lá nas áreas originais, lá chove muito pouco. Na média, por exemplo, em alguns lugares, em Portugal, na Espanha, Andaluzia, atrás dos montes, Portugal, Andaluzia, na Espanha, chove 400, 430 milímetros por ano. Aqui só em janeiro chove 300. Então tem um desafio da operação, que é você conseguir colher numa topografia de montanha, então que você não é plana como na Europa. Então tem uma série de desafios assim da operação de colheita, de manejo e é quase uma navegação por instrumento, mas instrumentos não calibrados, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, na verdade, assim, esse pioneirismo, as pessoas que, como eu, que plantaram 6, 7 anos, que estão aí na segunda ou terceira colheita em escala comercial, quer dizer, a gente está pagando o preço de não ter sabido no início o que não devíamos fazer, o que devíamos ter feito, mas acho que tudo na vida que você tem esse pioneirismo, você acaba pagando esse preço, mas tem um bônus também, que quem está plantando agora só vai começar a colher daqui a alguns anos. Aqui tem uma série de questões que nós já mais ou menos resolvemos, como poda, qual é a poda que você tem que fazer, se faz poda para colheita, faz poda pós-colheita, o que você faz, né? Então, a colheita aqui acontece, a colheita no Brasil é sempre no verão, né? E esse é um desafio também do ponto de vista de operação, porque a chuva não ajuda em nada o processo, né? Então, se estiver chovendo forte, como costuma acontecer, você não pode colher, porque as pessoas não conseguem fazer o trabalho que ela tem que fazer, até também por conta da topografia do terreno, fica escorregadio, o que a gente estabeleceu foi uma meta de colher 500 quilos por dia, e a gente aqui tem como definido, não há exceção a essa regra, a gente colhe e processa no mesmo dia. Esse espaçamento de 6x4, que foi vendido como sendo o ideal, e ainda hoje, infelizmente, ainda se fala que 6x4 é absolutamente inadequado, não funciona. Aqui, porque o que acontece é que a árvore precisa de sol, ela precisa de sol em cima e embaixo. Quando você faz muito próximo, ela começa a fechar, as copas vão se encontrando e você começa a sombrear o terreno. E aí também elas disputam posição em relação ao sol, em relação aos nutrientes que você colocar. E a gente já viu que de fato a produção média por árvore fica muito abaixo do que a gente esperava por conta disso, porque elas começam a disputar espaço, disputar sol, disputar. Isso aí é uma coisa que está claríssima, que o espaçamento tem que ser pelo menos 7x7. A segunda coisa é que você não pode jamais plantar o mesmo cultivar, o mesmo tipo, só um pomar de qualquer variedade. Você tem que plantar e mesclar, de fato ter árvores e não assim com distância, tem que ser uma do lado da outra, uma linha de uma, outra linha da outra, porque a polinização é fundamental. E um dos erros de implantação da maior parte dos pomares que tem a mesma idade dos meus aqui foi exatamente a falha na polinização. Você ter pomares de um cultivar só
sob o argumento que é completamente equivocado de que certas aves são autopolinizantes, elas não se resolvem. E isso é uma coisa que está vista. A gente viu que quando tem certas uma perto da outra, e também elas funcionam muito bem, elas produzem muito mais, e também não é qualquer combinação de duas que vai bem. Você tem que descobrir quais são as espécies que de fato se ajudam, né? Então isso é a segunda coisa que você tem que mesclar. A terceira é que a arbequina, que muita gente plantou, que a grande parte da plantação de arbequina, ela faz um bom azeite, um azeite aromático, muito bom e tal, mas é um azeite instável. Então, se você fizer azeite monovarietal de arbequina, ou se tiver substancialmente seu olival baseado em arbequina, você diminui muito o seu potencial da qualidade do azeite. Você, quando tendo mais variedades e podendo fazer um blend diferente, você ajusta o tipo de perfil de produto que você quer, mas se você não tem, você tem o que sair. Bom, melhor do mundo.